Questão de número 16. Endireitai os caminhos. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista. A exortação do precursor permanece no ar até hoje, convocando homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Veja como um título é continuidade do outro. Por isso eu tenho que ler eles dois hoje. Um é converter e o outro, como eu vou me converter? Endireitando os seus caminhos. Então ele está dizendo aqui, convidando a regeneração, a conversão, né? Então, até hoje, João Batista está nos convocando. João Batista é a nossa consciência, representa a nossa consciência, né? Significa a nossa consciência, está nos convertendo, está nos convocando a regenerarmos, a convertermos. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. E quem não anseia? Muitas pessoas em diversas religiões, instituições religiosas, periodicamente existe uma inundação. Depende dos acontecimentos na Terra, elas inundam. Clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos de inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Inquietações injustas. Quais são essas inquietações? Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Ele está perguntando. E que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não é isso? Quantos de nós entramos na religião, ou só buscamos a religião, quando estamos com problemas, quando estamos atormentados, quando alguma coisa não está indo bem na nossa vida? E muitas vezes eu já busquei diversos outros caminhos que não ainda o religioso, espirituais. Material, fui em todas as direções. Já explorei todos os pontos e recantos, mas não houve resposta. Aí então eu vou atrás da religião. Só que ao entrar na religião, entram clamando pela sua paz, dizendo: onde está minha paz? Não estou encontrando. Pela presença divina. E, às vezes, já chegam exigindo, né? Já chegam num local exigindo resultado como se tudo fosse um passe de mágica. Levam dias, semana, meses e anos construindo uma onomatopeia de sofrimento e de dificuldade. E depois, quando vão colher esses sofrimentos e dificuldades, correm para as instituições religiosas para que as livrem das consequências do seu plantio. Mas existem outros que vão de forma até sincera. Dizem: não, eu senti um vazio no meu coração, eu senti uma certa tristeza, eu senti uma certa necessidade, e comecei a buscar a religião. E às vezes existe muita sinceridade. Eu quero aprender, eu quero me espiritualizar mais, eu quero me tornar mais humano. Mas, logo que começa o tempo passar, esses sentimentos bons, que é aprender, evoluir, crescer, desenvolver, vai se tornando numa inquietação, injustiça.
Por quê? Porque eu começo a cobrar. Poxa, já tenho um mês que eu tô aqui, eu não vi nada de especial. Eu estou há 6 meses aqui e os problemas que eu tinha quando eu entrei aqui, eu ainda tenho, e ainda apareceram mais problemas. Eu, quando entrei aqui, quando vim neste local, me filiei a essa religião, eu não tinha problema nenhum, e de repente começou a aparecer um monte de problema. Enfim, começa aquela vontade que eu tinha verdadeira, transforma-se em inquietação, injustas. Não compreende, Emmanuel quando diz assim, não compreende que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia, todos os dias, ao lado de todos os discípulos sinceros. De todos. Se você está sofrendo agora, hoje, não pense que Jesus não está do teu lado. Não pense que os benfeitores não estão do teu lado. Estão. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Dedicação ao bem de si mesmo, não dos outros. Nós não estamos aqui falando para você sair fazendo caridade. Não estamos falando aqui para você sair ajudando os outros. Não estamos dizendo para você tornar o salvador do mundo, da pátria, das pessoas. Você está com problema, você está com dificuldade, salva-se. Torne-se o seu próprio salvador. Mas, culto, como eu vou me salvar? Existem inúmeros tipos de problemas, de aflições e de dificuldade. Como eu vou me salvar? A lição vai nos dar a resposta. Continuando, corre ao encalço do Mestre Divino, desatento ao conselho de João, endireitai os caminhos. Então, a resposta João te deu. Para você se dedicar ao bem de si próprio, para você fazer-te bem, você vai ter que endireitar. O trabalho é endireitar os caminhos, seus caminhos. Veja como é a continuidade da lição anterior. Você vai ter que endireitar. Porque o que adianta Jesus de um lado, teus benfeitores do outro, mas você não faz nada exigindo deles te salvar, te auxiliar, te ajudar, te curar, mas você não faz nada por você. Você já se abandonou ou já se entregou às suas vontades. Hoje você é uma pessoa que faz tudo que você tem vontade. Não importa se ela é boa ou ruim, como nós falamos. Você não faz nem sacrifícios pessoais. Você não está se convertendo. Então, endireitai os caminhos. Primeiro você vai ter que endireitar os seus caminhos. Aí Emmanuel continua dizendo assim, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que te tem vivido. Eu vou te perguntar assim, se você está passando por uma dificuldade, seja material ou espiritual, eu vou te dizer assim, pensa se você, se não está hoje, sofrendo consequências de ações, de atitude, de escolhas do passado. Eu não estou falando de outra reencarnação, de alguns dias, meses, anos atrás. Mas se você falar assim, não, de jeito nenhum, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso mesmo. Eu não fiz nada que justificasse o que eu estou passando. Então, eu vou dizer assim, como é que está o caminho que você está fazendo na sua vida, da sua vida? Você está... Nós sabemos que viver neste mundo é muito complexo. Então a segunda pergunta que eu faço é, você está estudando
se preparando para enfrentar as adversidades, os nãos que a vida vai te dar, os ainda não, o agora não? Ou você está fazendo as suas escolhas pelas coisas mais simples, mais fáceis, mais fácil, mais gostosa? Você está se dedicando para compreender a sua natureza, que é a espiritual? Ou você hoje está mais se dedicando ao seu trabalho material? Quando eu vejo alguém se dedicando muito ao trabalho material, eu digo, nossa, parabéns. A gente tem que se dedicar mesmo para cada dia fazermos o que fazemos para ganhar o nosso pão cada vez melhor. Mas eu digo às pessoas, hoje nós temos data para aposentadoria do trabalho material. Agora, qual é a data para a gente se aposentar do trabalho espiritual mesmo? Não tem. Você nunca vai deixar de ser espírito. Você vai envelhecer e vai continuar sendo espírito. Ainda vai ter que entender da realidade espiritual. Porque o que você envelhece é do trabalho para fazer trabalhos materiais. Mas vai ter que compreender a vida espiritual. Se quiser encontrar na velhice, lá na frente, ou agora começar a encontrar as leis que regem o universo. Não tem como você fugir. Muitos, continuando a lição, muitos choram em veredas do crime, lamentando-se nos resvaladouros do erro sistemático. Muitas vezes nós estamos errando sistematicamente, ele está falando. Fazemos um erro até inconsciente. Tanto que fazemos, por cometermos um erro tantas vezes, até esquecemos que os fazemos. Até esquecemos, às vezes, que o que fazemos é errado. E continuamos a cometer. Ou seja, eu não estou fazendo a reforma íntima. Eu não estou endireitando os meus caminhos. Porque era para eu analisar o caminho e dizer, não, isso está errado. E deixar de fazer. Aí eu estou fazendo por mim. Porque senão, eu estou pensando assim, Deus cuida de mim, os benfeitores cuidam de mim e eu cuido dos outros? Eu cuido de mim. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Muitas vezes a gente vê o cristão ajoelhar, fazer promessas, ajoelhar, fazer orações lindíssimas, demoradas, horas e horas. Haja joelho, hein? Fazer promessas, meu Deus, de ficar não sei o quê, de não fazer isso, de jejum, até de desmaiar de tanto sem comer. Pedindo coisas. Mas não consegue desapegar de uma paixão material. Simples, não é? Eu não precisava fazer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não precisava perder horas ajoelhado. Eu não precisava fazer promessas gigantescas, e algumas promessas até em nome dos outros para cumprir. Eu não precisava disso. Eu precisava apenas fazer da minha vida um caminhar reto, um caminhar tranquilo, um caminhar lúcido, um caminhar equilibrado. Mas não é equilibrado somente para mim, é para todos. E como eu vou saber que eu não estou interferindo na vida dos outros? Precisa estudar o Cristo. Sem estudo, eu não tenho luz, eu não tenho direção, eu não sei para onde eu estou indo. Eu sou como uma folha ao vento. Se o vento está da esquerda para a direita, eu vou da esquerda para a direita. Se está da direita para a esquerda, eu estou da direita para a esquerda. Não me pergunte por que eu mudo de direção a todo momento, porque eu não sei. Invoco o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. O que às vezes está acabando com a minha vida, o que às vezes está indo contra a minha felicidade, minha paz, minha harmonia,
São as escolhas que eu estou fazendo na minha vida, simplesmente. Não é o demônio, não é o castigo de Deus. Eu estou abrindo com o meu comportamento, com a minha atitude, a minha consciência abre um campo chamado culpa por eu estar fazendo algo que não deveria estar fazendo, um apego a uma paixão que eu não deveria estar apegado, cometendo um erro sistemático, e eu já até sei que está errado. Então aí vem a culpa, vem remorso, isso me enfraquece, isso me adoece, isso me deprime, e aí vem o resto por cima de tudo. Já nesse planeta não falta espíritos mal intencionados, vai pegar as pessoas fracas, que já estão se autocondenando. Aí algumas pessoas dizem assim, mas então isso é fácil, agora já entendi. Eu vou continuar cometendo os erros, só não vou carregar a culpa, é isso? E como você vai fazer isso? É isso que eu queria entender. Como você vai poder fazer um negócio desse? Sua consciência é implacável. Não se iluda. Não se iluda com esses chavões psicológicos, não. Eles não funcionam. Se funcionasse, a humanidade não estava assim. Em tais condições, continuando a lição, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Jesus aceitou a humilhação, a cruz, e não queixou. Ele que não merecia. Então, que tipo de exemplo ele trouxe aqui, o Cristo? Ele mostrou que nós temos que ser mais humildes e aceitarmos as leis de Deus. Concorda? Por exemplo, o que eu quero dizer? O Cristo não revidou, não se queixou, porque ele era contra a violência, ele era um espírito pacificador, queria nos ensinar e nos compreendia. Tudo isso levou a aceitar a nossa ignorância, a nossa agressividade. Ele, sabendo que éramos pequeninos de conhecimento, de entendimento, de coração, ele compreendeu-nos e nos amou. Ele é maior do que nós, entende o menor. Quem sabe mais, entende quem sabe menos. Ou seja, ele se sacrificou nesse sentido. Nesse sentido, ele se sacrificou. Ou, vou dizer assim, nós o sacrificamos. Mostrando que se eu já sei que o meu corpo, que se o meu espírito, se a minha consciência já sabe que fazer determinadas coisas nesta vida é coisa para adolescente, criança, descabeçado, inconsequente, irresponsável e que não está certo, o que eu vou fazer? Vou dizer não. Não. Vou sacrificar minhas vontades. Vou sacrificar. Vou dizer não faço. Não é para mim. Essa vida passa tão rápido, eu sempre digo isso. Tudo é muito rápido. Vale a pena. Então, não é justo, né, a gente exigir do Cristo tantas exceções da nossa vida, exigir cuidados do Cristo em relação a nós,
perdão, força, coragem, proteção, se nós não queremos sequer endireitar os nossos caminhos, fazer uma reforma íntima, melhorar a nossa qualidade de vida espiritual e, consequentemente, nossa qualidade de vida material. Se queres, continuando a lição, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, você quer isso? Que o Cristo venha santificar, abençoar suas atividades? Endireita os caminhos da existência. Está claro. Regenera os teus impulsos, controle-os, modifica-os, domina-os, adestra-os. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com sua bênção. Olha que bacana. Emmanuel afirma que o Cristo não nos deixa, está sempre do nosso lado. Mas as sombras que atraímos, as sombras, quando eu falo a sombra que atraímos, às vezes são os espíritos, às vezes são as pessoas encarnadas que também estão ao nosso lado, são sombras que podem estar nos iludindo, então também pessoas. Mas as sombras também podem significar a minha ignorância de querer as coisas como eu quero, perdão, não como deve ser. Endireitar as veredas é um conselho que só funciona para uma pessoa mais madura. Se você falar isso a uma criança, ela não vai entender. A um jovem, ele ainda quer experimentar muitas coisas na vida. Mas a um adulto, você dizer isso a uma pessoa com mais experiência na vida, ela sabe o que é endireitar as veredas. Endireita as veredas e afasta essas sombras. Mas, Guto, e aos jovens que estão com problemas espirituais? As crianças que estão com problemas espirituais na nossa atualidade, porque não é só os adultos para frente. O que você diria a eles? As crianças já vêm com resgates de outras existências. Esses jovens também são espíritos que reencarnam, trazendo alguns resgates. Não reencarnaram para vir desfrutar da vida de uma beleza. Eles reencarnaram para aprender, para crescer, para evoluir, para se desenvolver. E isso significa que eles ainda não estão nisso, desenvolvidos e evoluídos. Então trazem as consequências dos erros cometidos em outras vidas. A esses eu digo, mais seriedade, né? Ou seja, aos pais tomem mais cuidado com esses filhos. Por quê? Se eles estão envolvidos nessas sombras da dificuldade espiritual, se eles já trazem isso do seu passado, se tem essa facilidade a cair nessas sombras do passado, eu diria aos pais, mais cuidado com os seus exemplos de vida. Que os pais agora, então, tenham a obrigação de estudar mais para ensinar esse filho. Porque ele já está ligado com as consequências. Então, eu preciso agora me preparar para auxiliá-lo a não afundar mais nas escolhas que ele fará nesta vida, e ele só está afundado, só está envolvido nessas sombras de sofrimento espiritual, tanto a criança quanto o adolescente, porque ele fez escolhas erradas.
E grande parte das escolhas que ele fez em outras vidas, muitas vezes foram por ignorância e outras vezes foi por apego às paixões avassaladoras materiais, como está falando no texto. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa criança e com esse jovem para não deixá-lo cair mais ainda. Ou insistir nos padrões de comportamento, que nós falamos de comportamento sistemático na lição, e eles ainda manterem o mesmo padrão de erro nesta existência que tinha na outra, importando e vivendo as sombras das consequências de suas atitudes. Natural. Então, o papel dos pais, nesse caso, é maior, é redobrado, porque agora os pais, além de fazer por si mesmo a reforma íntima, vai ter que fazer para não dar maus exemplos aos filhos, para conseguir ensiná-los, direcioná-los, instruí-los para o bem. E como é que eu vou fazer isso? Sendo um pai, sendo uma mãe, estudando e fazendo reforma íntima. Não tem para onde fugir. Eu gostaria de dizer tantas coisas. Eu gostaria de dizer aqui, não, vai buscar o fulano, o ciclano, pega uma pedra, compra isso, reza aquilo, ajoelha, pula. Não tem nada mágico que possa nos trazer paz, equilíbrio, tranquilidade, felicidade na vida, que ter conhecimento de como as coisas funcionam no mundo, né? E depois agir dentro dessas leis, para plantar coisas boas e colhermos coisas boas, uma vez que a lei é bem tranquila, bem clara, no sentido de colheremos o que plantamos. Mas se eu não fizer isso na minha casa, no meu coração, na minha cabeça, como é que eu vou ajudar isso um filho a fazer? E o pior, né, às vezes, é que às vezes eu estou direcionando um filho e de repente ele descobre que eu estou falhando comigo mesmo. Isso pode levar ele a um choque. Então que a gente vai entender que é importante eu reformar a minha vida, endireitando todos os caminhos de todas as áreas da minha vida. Eu não vou fazer isso de um dia para o outro. É uma dedicação. Eu digo assim, se você se dedicar nessa vida para se reformar, se você melhorar muito nessa vida, você já deu um grande avanço. Um grande avanço. E aqueles que estão convivendo com você vão sentir isso, porque uma família, ela é como um organismo. Todos que estão convivendo conosco é uma parte desse organismo. Não é possível, não tem como, se alguém não estiver bem, eu estar bem. Se o meu dedão está doendo, apodrecendo, com micose, meu corpo não está bem. Eu posso ter até febre no corpo todo. Então não tem como eu ignorar um elemento da minha família, que eu estou ali convivendo no ambiente, não tem como eu dizer, eu faço da minha vida o que eu quiser, o que eu quero, e aí eu vou fazer da minha vida o que eu quero, pensando que o que eu faço não está interferindo no organismo familiar. Está sim. Se você, numa família, eu tenho uma família, tenho um pai, uma mãe, e 10 filhos, então somos 12. Um desses filhos diz assim, eu não tô nem aí para vocês, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, e entra na droga. Você vai ver o que é esse filho na droga dá de problema em toda a família.
Outro entra no crime, na violência de crime. Você vai ver o que esse outro filho vai trazer de problema para dentro dessa família. O pai vira alcoólatra. Você vai ver o que esse pai vai trazer de problema para toda a família. Não tem como. Quando vivemos em família, não temos como dizer, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu vivo dentro de um organismo familiar. Hoje estamos vivendo dentro de um organismo familiar humano. Então não tem como eu ficar fazendo coisas porque eu quero simplesmente, sem estar afetando toda a humanidade, direto ou indiretamente. Pode ser que o alcance que eu faço das minhas atitudes sejam de impacto, primeiro impacto em meu organismo, na minha consciência, depois na minha família, depois no meu vizinho, na minha rua, e aí vai embora os impactos. Mas todos nós impactamos na vida de todos nós. Graças a Deus existem leis universais, leis de justiça e de amor para equilibrar tudo isso. Senão nós destruiríamos uns aos outros.